Boa tarde, este vídeo foi gravado a pedido dos meus alunos de Teoria da Computação, dos cursos de Engenharia de Computação e Engenharia de Software. Eles não puderam comparecer à última aula presencial, então estou atendendo ao pedido deles. O assunto aqui é gramáticas regulares e, mais especificamente, a equivalência entre gramáticas regulares e máquinas de estados finitos. A afirmação que se tem aqui é uma afirmação forte, de que se uma linguagem L, uma linguagem formal L, é gerada por uma gramática regular, então L é uma linguagem regular. E lembrando que linguagem regular é uma linguagem para a qual se consegue construir uma máquina de estados finitos que reconheça as suas palavras, que reconheça as palavras geradas pela sua gramática. Então, como segue aqui? Para uma gramática linear unitária à direita, vale o seguinte: se G é a gramática e M é a máquina de estados finitos equivalente, desejada, então os símbolos da máquina equivalem aos terminais da gramática. Os estados da máquina equivalem às variáveis da gramática, ao conjunto de variáveis, unido com o conjunto unitário contendo unicamente o estado QF. O conjunto de estados finais da máquina é o conjunto unitário contendo apenas o estado QF. E o estado inicial da máquina é o símbolo inicial da gramática. As regras de associação, as regras de mapeamento, regras de produção, as regras de produção transformadas em transições da máquina ficam assim. Se lá na regra de produção você tem variável derivando para a palavra vazia, significa que na máquina é uma transição espontânea do estado azão para o estado QF. Se você tem essa regra de produção na gramática, da variável azão derivando para o terminal azinho, lá na máquina é uma transição cuja seta, o rótulo da transição é azinho, é o estímulo azinho, e essa transição faz a máquina mudar do estado azão para o estado QF. Se por outro lado você tem uma regra de transição de azão para bezão, fica assim, se é só uma troca de nome de variável, lá na máquina fica uma transição de um estado para outro, com um movimento vazio, não precisa consumir símbolo do alfabeto da máquina. E finalmente, se você tem uma regra assim, de um estado para outro, de uma variável para terminal variável, o terminal é o estímulo da transição que faz a máquina mudar do estado azão para o estado bezão. Finalmente, um exemplo, um exercício que está no livro lá, Linguagens Formais e Autômatos, do Paulo Blaut Menezes, e que a gente vai fazer aqui para ficar como exemplo. Dada a gramática com esses 4 componentes, aqui são as variáveis, aqui os terminais, regra de produção e símbolo inicial, deseja-se um autômato finito com movimentos vazios que reconhece as palavras geradas pela gramática acima. Então, seguindo a receita de bolo, a gente começa pelo estado inicial da gramática, que é o S. Então vamos criar aqui o símbolo inicial da gramática, que é o S, vamos criar um estado inicial da máquina, é o S. E aí, seguindo as regras de produção, de S vai para A, com o estímulo Azinho, de A vai para B,
como estímulo Bzinho, ou vai para QF, que é o estado final, né? Uma transição espontânea. E de B volta para A, estimulado por Azinho. Então, se você disser que essa máquina é a máquina M, então a linguagem de M, ou seja, as palavras aceitas por M, vai ter, por exemplo, A, né, porque A vem de S para Azão e pode ter uma transição espontânea indo para QF, e a máquina aceita. Pode ser A, B, A e transição espontânea, né? Então, A, B, A. Pode ser A, B, A, B, A, transição espontânea, A, B, A, B, A, A, B, A, B, A, B, A, ops, A, B, A, B, A, B, A, e assim por diante, né? A linguagem é infinita, e se eu fosse arriscar uma expressão regular aqui, para representar todas as palavras geradas pela gramática ou reconhecidas pela máquina, eu chutaria uma gramática assim. Todas as palavras começam com A, porque não tem como chegar em QF sem passar por esse A. E aí você pode ter 0 ou mais ocorrências de BA. Né? Não estou fazendo o procedimento formal de transformação de MEF, né, para expressão regular, né, porque toma muito tempo explicar aqui, já foi assunto de outra aula, né, mas me parece que é isso aqui, fica como sugestão usar esse exemplo aqui para fazer a transformação com o procedimento correto. Certo? Espero ter contribuído e que vocês aproveitem o vídeo, refaçam o exemplo, né, e procurem outros exemplos para ver que realmente dá certo. Ok? Obrigado.